Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Daria um Livro, programa onde Pedro Pacífico e eu, Sofia Alckmin, conversamos sobre livros, leituras e vários outros assuntos relacionados a esse tema que a gente tanto ama. A cada semana um convidado diferente e essa segunda temporada do Daria um Livro conta com o apoio do Iguatemi. E hoje a nossa convidada é uma querida que dá dicas importantíssimas e super legais nas redes sociais. A Carol Pereira é autora de livros didáticos, já trabalhou nas maiores editoras de educação do país e tem experiência como professora de português, redação e inglês. É graduada em letras, com especialização em tradução de inglês e mestrado em educação. Ministra cursos livres na internet, por exemplo, Português para a Vida, Atualização Gramatical, Novo Acordo Ortográfico, entre outros, coisas que são sempre úteis, né? Carol, muito bem-vinda ao Daria um Livro, acho muito legal o conteúdo que você produz, a forma como você trata de um assunto que às vezes é difícil, para algumas pessoas pode nem ser tão interessante, mas de uma maneira bem humorada, né, que dá vontade mesmo de seguir suas dicas, acompanhar e tentar melhorar aquelas dúvidas que a gente tem, né, aquelas incertezas sobre o português, que realmente não é um idioma fácil, a gente vai conversar sobre isso. Mas para conversar um pouquinho mais hoje e começar a nossa conversa, eu queria te perguntar uma coisa que eu pergunto para todo mundo que passa por aqui. Como é que é a sua relação com livros? Conta pra gente. Eu sei que você já escreveu livros didáticos, mas eu quero saber um pouquinho da sua relação como leitora, né? Até essa sua aproximação com o português. Mas pensando em livros, você era uma criança leitora? Você sempre teve um interesse assim pela palavra? Conta pra gente. Oi, gente. Muito obrigada por me receberem aqui. Tô super feliz. Adoro o podcast, adoro o trabalho de vocês. Bom, eu fui uma criança leitora, mas não acho que eu tenha sido aquela criança voraz, assim. Então, tinha livros em casa, meus pais incentivavam, a escola incentivava. Me lembro de ficar muito apegada a Monteiro Lobato, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, né, esses nomes da literatura infantil. Então, eu lia, mas não me lembro de ler muito, assim, na infância. Acho que a vida escolar foi me fazendo ler um pouco mais. Sempre tive professores que incentivavam muito. E aí eu me tornei, assim, uma grande leitora na adolescência. Então, a minha memória de ler mais, de ficar mais encantada, foi quando eu estava já um pouquinho mais velha, talvez com uns 14, 15 anos. E aí eu tive o que eu acho uma grande sorte, que é de ter sido exposta a coisas muito diferentes na escola. Então, sei lá, no mesmo ano eu li Dom Casmurro e Senhor dos Anéis. Depois li Agatha Christie e essa de Queiroz, sabe? Então tive chance de experimentar coisa muito diferente, que eu sei que é algo que às vezes as pessoas não gostam, né? Tem toda essa discussão de vai colocar o jovenzinho para ler Machado de Assis. Mas para mim foi muito encantador, assim. E foi quando eu fui fazendo descobertas sobre como eu gostava de ler, o que eu gostava de ler. Então, ler Machado de Assis pela primeira vez, pra mim foi assim, abrir um mundo. Sério? Você não pegou um trauma, então? Não peguei um trauma. Eu era bem nerd com essa leitura de um jeito desnecessário, assim, de escrever todas as palavras que eu não sabia, procurar no dicionário, a página inteira rabiscada. Não é necessário, não precisava ter sido assim. Mas eu fazia assim e eu ficava muito encantada, assim, de ir descobrindo que dá pra dizer as coisas sem dizê-las explicitamente. De descobrir que, nossa, olha o que essa frase fala, isso não era evidente. Nossa, isso pra mim foi, assim, um universo inteiro. Então eu fiquei muito encantada. E eu acho que foi a minha fase de descobrir que eu sou muito mais do estilo do que do enredo. É legal ter uma história cheia de reviravolta, que você fica ansioso pra chegar ao final. Mas quando é contado de um jeitinho especial, assim, que nem tudo tá escancarado, nossa, isso me ganhou muito. Então, acho que na adolescência eu fui descobrindo esses detalhes. Gostava de ler uma narrativa cheia de aventura? Gostava. Mas essa coisa das linguagens... Aí depois você pega e lê, sei lá, Grande Sertão Veredas. E aí você descobre que a língua não é o que você achava que era só a língua. Né? Que aquilo que está dentro de uma aula de língua portuguesa é um recorte, mas que tem várias outras manifestações. Então, eu acho que a literatura, para mim, teve muito esse papel de me despertar para
para essa variedade. Então foi muito legal essa experiência bem múltipla. É muito legal você já, adolescente, ter essa consciência e conseguir identificar isso, né? De uma forma muito madura, o que não é comum. E hoje em dia você consegue manter esse hábito? Você ainda tem o hábito de ler bastante? Não tanto quanto eu já li, tento ler, mas é mais difícil hoje em dia por causa de tempo mesmo, mas eu encaixo, eu não deixo de ler. Acho que no meio da pandemia, quando eu estava percebendo que a leitura estava me escapando, comecei a encontrar estratégias. Então, por exemplo, desburocratizar meu acesso ao livro. Eu preciso ter livro em tudo quanto é lugar, espalhado pela casa, na bolsa, no aplicativo do celular, no Kindle. Também acho que faz muita diferença. Nossa, totalmente. Eu ando com o livro na bolsa sempre. Eu também. Sempre. E se ele falhar, se eu tô num lugar que é pesado, pegar o livro, tem no aplicativo do celular. Por isso também sou muito adepta de infidelidade literária. Eu leio várias coisas ao mesmo tempo. Ótimo. Porque você não perde a oportunidade de ler, né? E fora que às vezes você tá lendo uma coisa que é mais pesada e às vezes você não tá no clima. Total. E aí, em vez de deixar de ler, você vai para outro caminho e lê um pouquinho. Sou desses. Piriguetagem literária. Total, eu também. E um parênteses rápido, é engraçado como algumas referências são as mesmas para todo mundo, né? Olha, quando a maioria das pessoas cita Monteiro Lobato, Sertões, assim, tem Machado de Assis, tem vários tem aqueles, que marcaram uma geração, a vida né? da geração toda, né? Impressionante. Pois é. Carol, e o que te levou para o mundo da linguística? Você comentou agora que na adolescência, quando você lia os livros, você já reparava nas palavras, nas expressões, já fazia anotações. Então, acho que é uma coisa que já vem de longa data com você, né? Você já imaginava se aprofundar nesse tema e escrever livros? E você tem planos de também escrever ficção? Eu sempre imaginei que eu fosse ficar nessa área por uma questão de afinidade, assim, com as disciplinas escolares. Então, sempre gostei das aulas de língua portuguesa, de redação, de literatura. Então, imaginava que eu fosse dar um jeitinho de me manter aí, de me aprofundar. Nunca tive o desejo de escrever literatura, mas às vezes me passa pela cabeça, assim, que eu acho que é um exercício criativo legal, que deveria tentar em algum momento, ainda não fez parte da vida. Ainda toda a minha produção de escrita é muito didática, né? Escrevi livro didático, trabalhei muitos anos em editora, então sempre fui mais por esse lado, mas tenho alguma vontade, sim. E acho que na letras, é engraçado quando a gente vai fazer letras, porque muitas pessoas vão fazer porque gostam da gramática. E quando você entra no curso e você descobre o mundo da linguística, que vai muito além da gramática, de novo, assim, um universo que se abre. Eu não fazia a menor ideia. Eu acho que outras pessoas eram mais bem informadas que eu. Você só foi. Eu só fui. Eu não sabia o que era. E então, assim, por exemplo, um dos primeiros livros que a gente lê dentro da faculdade de letras é o Preconceito Linguístico. E aí isso muda todo o seu paradigma do que é uma língua, né? A gente, nesses anos todos de escolaridade estudando português baseado na norma, você fica com uma ideia de que o português é a norma. Então, se as pessoas não dominam a norma, elas não dominam o português. E aí, quando você vai ver que o português, toda língua, né, que tem falantes, na verdade é algo muito mais amplo, muito mais variado, muito mais vivo, e que às vezes a gente não gosta de algumas formas, não porque tenha algo linguístico nelas que seja problemático, mas porque elas são estigmatizadas por causa de quem usa. Assim, são muitas descobertas novas. Então, o mundo das letras e da linguística me mostrou vários caminhos, assim, que eu não imaginava. Acho que, às vezes, outro efeito colateral do curso de letras é a gente pensar, meu Deus, essa faculdade vai me fazer parar de gostar de ler. Porque agora eu tenho que ler para escrever, eu tenho que analisar, eu tenho que combinar o que eu leio com teoria literária, eu tenho que ler uma carga absurda de várias coisas, né? Eu fiz dupla licenciatura, então eu tinha disciplina de literatura brasileira, literatura portuguesa e as literaturas de língua inglesa. Aí você fala, gente, eu nunca mais vou gostar de ler. Nunca mais vou ler por prazer, né? Nunca mais. Não vai caber na vida e eu tô desaprendendo. Eu tô aprendendo a ler para encontrar o que eu posso comentar. Depois passa. Bom. Depois você entende que você tava ali num treinamento para aprender a ler. Né, que é muito diferente da experiência do ensino médio também. Eu acho que no ensino médio a gente tem aulas fantásticas de literatura em que o professor dá tudo mastigadinho. Sim. Então você é meio assim, olha, esse poema aqui tá remetendo a tal coisa. É. E aí você vai aprendendo sobre alguns poemas. Se o poema caiu na prova, você já sabia.
Mas e quando você pega um que você nunca viu na vida, como é que faz para analisar sozinho? Então eu demorei para entender que essa abordagem da letra estava dando ferramentas de autonomia mesmo, para a gente aprender a ser leitor. Sim. Mas é bem interessante, assim, como durante algum período a faculdade de letras me deixou com esse receio. Eu pensei, nunca mais eu vou querer ler na vida, vou sair daqui traumatizada. E é engraçado porque umas pessoas me perguntam assim, você tem vontade de cursar letras e tal? Eu falo, gente, não, porque eu tenho justamente esse medo também, sabe? De virar uma coisa meio... A técnica, a minha leitura, pra mim a minha leitura é essa coisa descontraída mesmo, sabe? É um prazer puro, então... Eu sou um leitor, né? Eu não sou um crítico, nenhum especialista, né, em questões técnicas de literatura. E aí, como é que você foi parar nas redes sociais para falar desse assunto, né? De dar dicas, de ensinar as pessoas? Porque a gente vê hoje em dia, né? Até uma pergunta que costumam fazer para mim, assim, você tá nas redes sociais falando sobre um tema que hoje em dia é difícil, né, de conseguir captar as pessoas. Principalmente porque ninguém tem muito paciência de ficar vendo conteúdo longo, então a gente tem que se adaptar, fazer um conteúdo mais curto e trazer um conteúdo didático, né, em rede social, que competir com dancinhas, competir, né, com outras coisas em tese mais interessantes. Então como é que foi essa virada e como é que você faz para desenvolver esse trabalho lá? Já faz 10 anos que eu faço o Português é Legal. Eu tinha muita vontade de começar a levar para a internet coisas que eu via sendo discutidas no ambiente universitário e que não vazavam. Então, mesmo para pessoas da área, né? É isso, dentro da faculdade de letras, você estuda muito essas diversas manifestações da língua, e aí eu ia para a internet e pensava, nossa, mas todo mundo que fala de português fala do mesmo jeito, fala só jogando regra, nem discute por que a regra é assim e não assado, por que a gente não segue essa regra no Brasil, por que a gramática ainda fala que não pode começar a frase com pronome oblíquo átono, sendo que a gente fala me liga, me conta. Então eu achava que faltava um conteúdo um pouco mais reflexivo, assim, que fosse menos de jogar a regra na cara da pessoa e mais de explicar e de encantar um pouco, né? Então, eu via essa dor, um comentário que todo mundo fala, ai, mas português é tão chato, mas português é tão difícil. E aí eu pensava, puxa, mas não é a maneira como eu vejo, eu poderia ajudar as pessoas mostrando que tem outro caminho, que tem outro jeito de lidar, que tem outra abordagem, que eles vão aprender o mesmo conteúdo que eles acham que é importante aprender, porque para diversas finalidades né? Para concurso, para prova, para vestibular, mas vão entender que não é só isso, e vão entender que eles não precisam ter vergonha também de se expressar do jeito que eles falam, que é um perigo, né, do conteúdo de português, é de promover um silenciamento, porque eu começo a pensar, puxa, se eu abro a boca eu erro, então é melhor eu nem me arriscar. Exatamente. Que é um grande perigo. A gente tem muita ideia equivocada. Por exemplo, é muito difícil para mim, quando eu preciso planejar para vender meus cursos, esse discurso da venda. Porque é verdade se eu disser, olha, se você aprimorar seus conhecimentos de português, isso vai melhorar sua credibilidade profissional. Essa é uma verdade, porque é assim que a sociedade sente. Mas ela não é uma verdade real, porque um grande arquiteto que tem experiência internacional, conhece muita coisa, ele não necessariamente precisa ser um profundo conhecedor de gramática. E aí eu já ouvi assim, puxa, eu estava querendo contratar um arquiteto, aí eu fui ver as redes sociais, tudo cheio de erro de português, até desanimei. Então você sabe que é sentido como algo que causa falta de credibilidade, Sim. ao mesmo tempo que não necessariamente corresponde à realidade. Porque a pessoa pode ser uma grande profissional da sua área sem conhecer. Então, eu tinha muito essa vontade de fazer as duas coisas. De um lado, ensinar o que a gente acha que as pessoas precisam aprender, mas, de outro lado, trazer esse discurso do, olha, tá tudo bem também falar de vários jeitos. Quando você fala de um jeito, isso carrega características sobre você. Isso conta de onde você vem. Você pode não saber nada de alguém. A pessoa fala 5 minutos, você sabe de onde ela vem. Você tem uma ideia do nível de escolaridade, de se ela anda com um grupinho de pessoas mais jovens ou mais velhas. Então, não é a língua mesmo o problema, né? Tem algo por trás. Então, eu fui para a internet para tentar trazer um pouco dessas duas coisas, assim. É muito legal, né? Não pode falar me liga, então, tem que ser ligue-me? Você acha? No Brasil, em 2023, muito formal, né? Carol, você faz sucesso, né? As pessoas têm bastante engajamento. Os seus posts, eu já vi um comentário lá da pessoa falando, poxa, eu vim
para ver isso aqui, mas no final eu tô aprendendo e tô gostando. Eu vejo direto que as pessoas falam, poxa, que bacana poder aprender de uma maneira mais leve, né? O português. Eu acho que nós dois somos seguidores seus. E para você, assim, a metodologia de ensino é muito antiga, né? E a gente vê que como, às vezes, mudando a forma de você passar, ensinar alguma coisa, acaba sendo a abordagem acaba, a maneira que você aborda o tema acaba dando um reflexo diferente em quem está aprendendo. Eu acho que você mostra muito isso. A pessoa consegue aprender de uma maneira mais leve. O que você sugeriria ou que inovações você acha que a gente podia ter, até nas escolas, nos outros lugares, para as pessoas aprenderem português, não como essa coisa, sabe, rígida e precisa ser exatamente assim. É tudo decoreba mesmo? Dá para a gente fazer de uma outra maneira? Eu acho que o principal é esse viés muito reflexivo, assim, da gente perguntar para o aluno, é assim que você fala? Mas por que na prova pedem essa maneira? Quais são outros jeitos de dizer essa mesma coisa? E todos esses jeitos de dizer essa mesma coisa, cada um deles é adequado em qual contexto? Porque aí a gente ensina pelo viés do recurso e não da proibição. O português tem muito isso, né? De, putz, se eu for para cá eu errei, aqui eu errei, aqui eu não sei. E aí você tá sempre fugindo de errar. Em vez de ver quais são todos os recursos que você tem à sua disposição e quais são os mais adequados para cada caso. E tem uma coisa legal até hoje em dia, até sobre essa abordagem da literatura, né? De não ser sempre muito escolarizada, de você não ter que ler para provar que você leu ou para provar que você entendeu. Isso já é previsto nos documentos oficiais. Então, por exemplo, todo material didático que sai, está previsto lá em português que haja um trabalho de literatura só para apreciação. Então, esse espaço tem que ser previsto nos livros. Eu imagino que demore para chegar nas escolas, né? Muitas vezes a prática do professor pode demorar mais para se atualizar. Tem muito estudo que fala que o professor tende a reproduzir aquilo do jeito como ele ensinou. Como ele aprendeu. Então, a experiência dele vai ser o que ele vai repassar, reproduzir. Eu acho que é um processo lento, né? Também de formação continuada dos professores. Mas isso é muito pensado. E acho que é bem importante. Então, quando a gente olha a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que indica o mínimo que os alunos têm direito a aprender na escola, as habilidades que vão ser desenvolvidas, tem lá coisas específicas. Ele precisa aprender a ler um texto e identificar a ideia central. Mas também tem a oportunidade dele desfrutar de manifestações artísticas, literárias variadas, sem essa necessidade de provar que ele entendeu. E com o direito de não gostar, né? Que eu acho que é importante. Ou assim. interpretar de uma outra forma também, né? Porque existem coisas que às vezes ficam em aberto. Exatamente, entender essa autonomia dele como autor, né? E descobrir os próprios gostos. Então, na escola, às vezes a gente tem a ideia de que você tem que estudar tudo o que é importante. Mas nem tudo o que é importante vai contemplar também o seu próprio gosto. Então, essa oportunidade de descobrir e de olhar com outros olhos e de saber que nem tudo é para prova é muito importante. Né? Essa ideia da prova, né? Acaba deixando assim, não, tô fazendo isso para passar na prova e tchau. Você decora aquilo e depois... Até os livros, né, que na parte de literatura, muito isso, eu tô lendo só para fazer a prova, a pessoa não consegue nem aproveitar. E aí eu te faço uma pergunta que é assim, do ponto de vista de uma educadora e de alguém que tem essa habilidade de trazer os assuntos de forma menos séria, assim, né, no sentido de menos rígida. Como, talvez, trazer a literatura para alunos de uma forma que aproxime esse aluno da leitura como prazer e não afaste esse aluno da leitura como prazer? Acho que uma coisa importante é mostrar para o aluno que a leitura pode ser uma prática social, assim. Então, ele ter chance de participar de uma conversa sobre livros, com a turma mesmo. Uma conversa sem muito controle, em que um possa falar, adorei, o outro possa falar, achei horrível, para verem que na leitura a gente encontra formas de entretenimento, formas de interação social, para ver que ela faz parte da vida, que acho que esse limite, essa separação que a gente faz, né, entre o que é para a escola e o que é da vida, acaba criando uma fronteira muito negativa nesse sentido. Então, essas práticas que dão oportunidade para o jovem conversar sobre livro, descobrir como fazer, como é que lê, descobrir que ele pode descartar o que ele não gosta, descobrir que tem um que vai gostar mais de ficção científica e tem um que vai gostar mais de poema, e tudo bem.
Acho que essa oportunidade, assim, para a formação deles é muito importante. E tem uma outra coisa que eu acho interessante, que é, às vezes a gente tem medo de expor os jovens a livros que a gente acha desafiadores, né? Puxa, mas ele ainda não tem a maturidade, ainda não tem o vocabulário. Mas o ambiente da escola é o ambiente em que você está acompanhado de alguém que pode te ensinar estratégia. Então, às vezes eu fico pensando na minha experiência como leitora de Machado de Assis, porque não foram todos os meus colegas que gostaram, como eu gostei, né? Foi uma coisa muito minha, de ficar ali traduzindo tudo. Talvez algumas pessoas tenham se deparado com uma palavra desconhecida e pensado, nossa, impossível ler isso aqui, cheio de arcaísmo, que chato, não vou entender. Então fica com a ideia errada de, para eu ler bem, eu preciso entender tudo, senão eu sou uma fraude. Nossa, eu não sei ler porque tem um parágrafo que eu nem prestei atenção, cheguei ao fim da página e esqueci. Ou então, tudo que eu leio eu esqueço, então eu não sou um bom leitor. Acho que isso vale até para em outras línguas, né? Quando você está aprendendo uma outra língua, de ficar querendo ler com o dicionário também junto, que às vezes também te limita a leitura, porque chega uma hora que você desiste, né? Você fala, tá chato, vai ficar travando, né? Exato. E no momento que você está perto de um professor, o professor pode falar, olha, você não precisa olhar no dicionário o tempo inteiro. Olha o contexto, vamos ver se não dá para adivinhar aqui, sei lá, algibeira. Então tem uma frase que fala que o personagem botou o relógio dentro da algibeira. Vamos fingir que tivesse escrito dentro do blá, blá, blá. Onde é que dá para botar um relógio dentro? Pode ser uma bolsa, pode ser um bolso, não pode ser um quarto, não pode ser a geladeira. Aí tem outra frase, tirou a mão da algibeira para cumprimentar o fulano. E aí você vai ensinando recurso para o aluno se virar. Então acho que essa oportunidade da escola é de mostrar que ele vai conseguir sozinho e que ele pode fazer as descobertas. Muito legal isso que você falou, eu acho. Gostei muito também de que você falou, né, da importância de mostrar que pode ser uma atividade social. Eu também ia falar isso. É muito, porque acho que fica muito aquele estereótipo de que leitura é algo solitário, né? Que é aquela criança, tipo, que não gosta de fazer nada, não gosta de interagir, fica no quarto lendo ou no cantinho lá no recreio lendo. E não é isso, é algo que você pode conversar, é algo que você pode, né, é uma coisa legal, você pode trocar, compartilhar experiência, participar depois de um clube de leitura. Eu vou falar isso agora, e isso vale para todas as idades, né? Você pode começar essa experiência jovem, mas por isso que os clubes do livro têm feito tanto sucesso ultimamente, porque eu acho que é uma socialização com um objetivo ali que você troca ideias e todo mundo... É uma coisa natural, assim. Eu acho que um estimula o outro nisso, e é muito gostoso, né, essa troca com outras pessoas. Muito. Porque é totalmente contrário a essa ideia de que leitura é você ficar sozinho lendo. Exato. Né? Você poder ver o que o outro achou. E fora que você conhece pessoas, faz amigos, né? Tem toda essa parte realmente social também, para além da leitura, né? De encontrar pessoas que compartilham de uma mesma paixão, de ver diferentes perspectivas. Então, gostei muito, vou anotar isso mentalmente para lembrar, porque vale para todas as idades. Eu também achei muito bacana. Como a Sofia falou. Carol, hoje em dia, como é que você vê o papel, né, desse aprendizado de regras gramaticais, ortográficas e tudo mais, com o avanço da inteligência artificial? Porque, acho assim, eu vejo que você leva em consideração regionalismos também, gírias, expressões, vejo pelos seus posts. Como que você avalia, por exemplo, hoje em dia os jovens escrevem muito por emoji, por abreviação, tudo, né? Símbolos e áudio. Áudio, acho que daqui a pouco não escreve mais, só manda áudio. Ainda mais com a inteligência artificial, que você pode passar até por áudio, sei lá, para um computador, para o que for, a sua ideia, e ele vai formatar o texto inteiro para você. Como é que você vê o papel desse aprendizado, sabe? Você acha que vai virar uma coisa não obsoleta, mas que você vai precisar menos saber ou não? Eu tendo a pensar que não, porque acho que ainda tem muita sutileza que escapa, assim, desses recursos digitais. Acho que a gente vai precisar. E, embora eu não seja desse grupo que geralmente teme essas novidades, né? Então, tem as fases do medo. Tem a fase do medo do miguxês, depois do internetês. Vai destruir a escrita, né? A gente sempre tem um pouco de receio de que alguma coisa vá colocar a escrita em xeque, vá fazer ninguém aprender mais. Não tendo a concordar, tendo a pensar que são recursos, às vezes temporários, mas adicionais, que podem conviver com o que a gente tem de mais padrão, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode perder o foco de incentivar esse conhecimento mais profundo dos recursos da língua. Uma coisa que me preocupa muito é quando as pessoas falam é que a gente não se entendeu porque era mensagem escrita, né? Não tem entonação. Não tem entonação, mas a gente tem os recursos para reproduzir. Vírgula, ponto final, às vezes isso também, né? Exclamação. Exato.
Então, a pontuação não é uma tradução exata do tanto de coisa que a gente consegue fazer com a entonação, mas você tem outros recursos. Você pode usar palavras a mais para mostrar que você foi gentil. Ah, disseram que eu fui grosseiro, mas é que era por escrito. Ué, mas eu tenho recurso por escrito para ser gentil. Então, o emoji tem a sua função. Acho que a gente é muito simbólico, mas também os stickers, né? Aquelas figurinhas. as figurinhas. Sticker, então, maravilhoso. Tem stickers que tem um conteúdo, né? Que só eles conseguem dizer aquilo. Não tem palavras, assim, traduz aquilo. E que também são abertos à interpretação, Totalmente, né? Eu abri uma vez uma caixinha, assim, colocando uns emojis. Gente, o que esse emoji significa pra você? E aí foi colocando vários. Eu ainda quero compilar essas respostas, porque é muito interessante, assim. Então, sei lá, o emoji da moça passando esmalte na unha. Aí tem gente que coloca, ai, cuidando de mim. Aí o outro, eu sou mais eu, beijo no ombro, sei lá, sabe assim. Nossa, pra mim, assim, não tô nem aí. Tipo, eu tô aqui passando esmalte. Gente, fora o perigo desses stickers de figurinhas de mandar erradas, figurinhas... Né, tipo, você clica sem querer na figurinha e manda uma pessoa. Eu já passei por porque cada... as mais divertidas são as que você não pode mandar pra todo mundo. Eu já mandei pra quem não devia, gente, que vergonha. Mas eu acho que é uma combinação de recursos e que desde que a gente saiba usar todos não tem problema, essa convivência. E eu acho que a gente devia se esforçar pra aprender com a inteligência artificial. Então tem uma coisa que eu sempre falo, assim, você tem um corretor automático no celular. Quando ele te corrige... Presta atenção. É uma oportunidade de aprendizagem também, né? Que tipo de erro você comete com frequência? Porque não é só pra ficar nessa posição de ufa, o corretor tá fazendo aqui por mim. Não, ele tá te mostrando. Você pode aprender ali. Então, esse feedback muito instantâneo é muito positivo, né? Sim. Engraçado, eu tenho um aplicativo no meu celular, no meu computador, que é pro inglês, de correção, né? Então... Grammarly. Grammarly, esse mesmo. E daí, ele, assim, eu escrevo, depois você aperta o botãozinho, ele meio que ele sugere outra palavra, ou olha, esse tipo de texto foi uma coisa um pouco mais dura, ou você foi gentil, ou você tá pedindo uma coisa. Ele te dá esses feedbacks, assim, essa maneira que você escreveu, troca a palavra, arruma, sei lá, a ortografia e tal. E daí, depois, eu recebo, sei lá, uma vez por semana, por e-mail, um resumo. Você aprendeu tantas palavras novas, você aprendeu E vem, eu acho isso muito, assim, esse recurso eu acho muito legal, também. de você parar pra pensar, poxa vida, eu nem percebi que eu tinha aprendido uma coisa nova. Do contexto, né? Às vezes, até lembro de você escolher assim, você tá escrevendo o quê? Um texto informal, acadêmico, profissional... então é bem legal, porque dá sugestões até nesse aprendizado do idioma novo, né? Pra quem tá em casa, chama Grammarly. Eu acho bem legal. De gramática, Grammarly, L-Y. E até no ChatGPT, um exercício legal é você ou elaborar ou pedir um textinho, mas ir pedindo pra ele trocar o estilo. Então eu já fiz esse exercício assim. Escreva um parágrafo argumentando sobre o assunto X. Adapte pro estilo do Machado de Assis. Sério? Aí ele muda o vocabulário. Que legal. Adapte pra fala com regionalismos de um gaúcho. Adapte pra Clarice Lispector, porque ele tem essas informações do estilo. É muito louco Então você isso. vê que muda o vocabulário, muda o jeito de pensar. Então é muito legal, né? Para um aluno fazer essa atividade de ir descobrindo ali. Adapte pro Suassuna, do Suassuna pro Essa de Queiroz. Gente, é incrível, assim, você perde um bom tempo lá, mas acho que ganha-se bastante. Sim, nessa análise. E até falando de redes sociais ainda, existe um tribunal da norma padrão na internet, né? Que assim, você pode errar uma coisinha, às vezes até digito errado, já vem como assim, né? Você fala de livros, escreve isso. Até às vezes na própria mensagem que a pessoa manda tem erros, né? E aí, eu li uma frase sua que a minha intenção é ensinar a regra explicando contextos, em que momentos não somos obrigados a usá-la, em quais não se usa de jeito nenhum. E eu queria que você falasse um pouco disso, né? Da importância de entender o que é o erro, né? De corrigir o outro, de julgar o outro por conta de um erro. E aqui até eu trago o livro da Maria Carolina Jesus, O Quarto de Despejo, que é um livro que até os editores quiseram manter, né, os erros, né, o que fugia da norma padrão, porque ela era uma mulher que não teve formação, e ela conseguiu, com aquela linguagem dela que ela usava, mostrar muito da realidade dela, né? Como é que você enxerga isso? Muito bem, né? Eu acho que a gente tem uma ideia equivocada do que é o erro,
Mas uma ideia que dá para entender porque existe, porque vem da tradição escolar, de dividir tudo em certo ou errado. Então é assim que a gente aprende, você sai da escola perpetuando essa visão. Do ponto de vista da linguística, o erro é o que não existe na língua. Então, por exemplo, um exemplo clássico do português. Se a gente falar os menino, é um exemplo de frase fora da gramática. A gramática pede a concordância redundante em todos os elementos, né? Os meninos gostam. Mas se alguém fala os menino gosta, mesmo tendo só um elemento no plural, a gente sabe que é mais de um menino. Porque isso funciona no Brasil, ainda que não corresponda à norma oficial. O que seria um erro? O meninos gostam. Ninguém fala o meninos. Isso não existe no português. Isso é um verdadeiro erro. E realmente ninguém fala, né? Também. Não. Ninguém fala. Então, existe uma gramática, mesmo para quem não conhece a gramática padrão. A gramática é, se eu colocar no plural só o artigo, a minha frase funciona no plural, mesmo que o substantivo não acompanhe. Então, a nossa ideia de gramática é aquela da escola, só que, na verdade, existem várias gramáticas. Então, tem uma gramática que é a gramática internalizada. Todo brasileiro, todo mundo que nasce aqui, mesmo que nunca tenha ido para a escola, vai fazer uma frase que começa com sujeito, depois vem o verbo. Não faz verbo e depois sujeito, porque ele vai internalizando na convivência, vai aprendendo as regras. Então, existe essa gramática da sociedade, da língua real, que funciona, e tem a outra gramática, que é a gramática normativa, que é idealizada. É a que ninguém fala 100% daquele jeito. E que vai ficando muito desatualizada, muito defasada. Até pedante, né? Se a pessoa tenta falar. Exato. Então, assim, se eu sei que meu aluno vai fazer uma prova, eu vou ensinar mesóclise. Mas ele precisa saber que no dia a dia, se ele usar mesóclise, ele vai soar muito esquisito, vai soar inadequado. Não é para vir aqui dizer, dar-vos-ei uma palestra. Vai ficar estranho. Por obséquio. Por obséquio, sabe? Arcaísmos, coisas que já não cabem mais, né? Então, a gente tem essa ideia do erro como qualquer coisa que fuja da gramática normativa, mas é a primeira ideia equivocada. E aí, depois, existem essas diversas possibilidades de manifestações linguísticas, né? Você imagina pegar um livro da Carolina de Jesus, ou pegar um livro do Suassuna, ou o próprio Grande Sertão Veredas, e tentar traduzir para dentro da norma padrão. Você matou a obra, porque parte da mensagem está dentro do uso da língua, né? Está naquelas manifestações, está nas marcas de oralidade, nas marcas de regionalismo. Então, essa coisa louca que as pessoas esperam, que você use a norma o tempo inteiro, é uma ideia, às vezes, de quem está se preparando para um concurso e passa a achar que é só assim. Quando eu vou na internet e falo, gente, tudo bem falar te amo, viu? Não precisa ser amo-te, porque não pode começar com pronome oblíquo. Aí me respondem assim, mas escreve então no concurso, te amo, para ver se tudo bem. Não, mas espera, o concurso não é a vida em que a gente tem uma língua ampla. O concurso é um espaço em que você fez ali um acordo de demonstrar o seu conhecimento sobre um recorte, que é o da gramática normativa. Então, dentro do concurso não cabe o te amo, mas fora do concurso cabe. Então, na internet, uma vírgula que escapa... Eu nem sabia que o te amo era errado, gente. Se você colocar o eu na frente, tudo bem, mas te amo, começando com pronome oblíquo, a gramática não valida. Aproveitando esse gancho, tem um quadro que eu adoro no seu Instagram, que você coloca, né, os erros mais comuns e também os acertos mais estranhos, que todo mundo tem certeza que tá errado e é o português correto, né? Dá uns exemplos pra gente, assim, que foi isso, tipo, o te amo, a gente acabou de aprender aqui, desses de erros e acertos que causam estranheza, assim, nas pessoas. Acho que as coisas que mais geraram reação até hoje, o plural de bastante, né, porque bastante... Acompanhei esse. Quando ele estiver acompanhando um substantivo, é o mesmo uso do muito, mas é que a gente não usa na vida, então parece estranho. Se ele tiver função de intensidade, ele não vai pro plural. Estamos bastante felizes. Mas para indicar quantidade, tenho bastantes livros. Ou seja, é uma forma feia, que soa mal, soa estranho, porque a gente não está acostumado, mas é o que a gramática recomenda. Eu adoro trazer isso, porque derruba um pouco aquela coisa de é errado porque é feio, dói meu ouvido, soa mal, soa mal. E na verdade não tem nada a ver. Um outro exemplo, mas esse é regional, porque aí ele divide as pessoas, que é o fato de dó ser uma palavra masculina. Também, várias pessoas falam, mas eu nunca ouvi alguém falar, eu tenho muito dó. Também nunca tinha ouvido. Na região, eu sou de Minas Gerais, eu venho do sul de Minas, todo mundo fala muita dó.
E aí, mas ao mesmo tempo eu ensino isso e aí aparece um monte de gente falando, como assim muita dó? Eu falei, não, deve ser regional isso. Porque todo mundo tem muita convicção de que é uma forma só. Um outro exemplo de coisa que as pessoas acham feio, entre mim e você. Porque parece que soa melhor entre eu e você, Sim. né? E não caiu do céu também, tem uma razão. Depois de preposição a gente usa mim. Ah, dá esse presente para mim. Vai fazer uma coisa sem mim. E aí o entre é uma preposição, mesma função. Ou com mim, que vira comigo, né? O mim e o eu tem vários momentos que as pessoas ficam na dúvida, né? Exato. E é engraçado, quando eu tenho umas dúvidas, acho que todo mundo tem suas dúvidas, que você nunca consegue lembrar o certo, né? Seja mais, a gente separado, a gente junto. A gente junto. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade, não é nem gramatical, mas são palavras. Ratifica e retificar. Eu sempre confundo. Eu vou lá no Google, sabe, pra confirmar. E é engraçado também que às vezes você se vê numa situação dessa, tipo, entre mim ou entre eu, aí você fica na dúvida. Muda, né? Muda. Eu mudo quando eu tô muito na dúvida, eu mudo. Eu também, eu também. Foto, as pessoas usam errado, né? Foto? Porque a foto, né? Daí as pessoas falam, eu vou postar uma fotinho, assim. E as pessoas ficam... eu vejo foto, tem muita confusão. Já vi de foto, confusão. A ver, né? Espero que haja. Sim. Faz muitos anos, né? Faz muitos anos. Há muitos anos atrás. Sim. Esse é o que mais tem. É o que mais tem. O fato do haver não ir pro plural, né? Então, houve protestos ontem. Houveram protestos. né? Porque quebra a lógica. Você fala, gente, eu sempre faço a concordância. Daí vem o protestos no plural. E agora o verbo não pode ir pro plural. E sabe que é muito engraçado? Porque eu tenho sobrinhos crianças e às vezes eles seguem a lógica também das coisas, entendeu? Então eles falam uns erros muito loucos, mas é porque eles estão seguindo uma lógica que eles aprenderam. Aí eles falam, mas não é assim, né? Eu falo, não é assim. Então é engraçado como até a criança entende, as crianças tendem a seguir a lógica. E aí a gente às vezes também vai seguir a lógica. Mas isso é muito legal, né? Porque a gente acha que criança imita. E aí quando ela erra uma coisa que tem lógica, você vê que na verdade ela não tá imitando, que ela derivou uma regra dos exemplos. Que é meu tipo de erro preferido, que chama hipercorreção. Por exemplo, se você ensina para uma pessoa que fala fia, que na verdade o certo é filha, aí você ensina que ela fala pia, mas o certo é pilha, ela vai olhar a teia de aranha e começar a achar, eu falo teia, mas deve ser telha. Porque ela tá aplicando uma lógica. Então é um erro muito inteligente, ela entendeu que às vezes ela fala teia, mas é telha, então deve se aplicar aqui também. E criança faz muito isso, né? Então, o famoso fazi, nenhum adulto fala fazi pra criança repetir. Mas ela fala, eu comi, eu pedi, eu fazi. É inteligentíssimo. Sim. Aí se a gente ficar aqui, deve ficar até a noite falando desses erros comuns, né? Mas é engraçado como todo mundo tem as suas... Não, todo mundo. As suas dificuldadezinhas. Em um post no seu Instagram, você comenta sobre um livro que eu acho muito legal, não li ainda, mas morro de vontade, que é O Infinito em um Junco, que fala sobre o livro, né, em si. E aí, tem até a ideia de como o livro antigamente era uma questão de status, né? Como as bibliotecas traziam essa questão de riqueza, de você ser de uma classe intelectual mais alta. Como você enxerga o papel dos livros hoje em dia, assim? Ainda mais depois, fica até a dica desse livro pro pessoal que não lê em casa, mas queria ver a sua opinião sobre isso. Nossa, assim, reforço a recomendação. Quero saber a sua opinião depois que você lê, porque esse livro é muito legal mesmo. E, inclusive, ele tem umas ideias muito interessantes, assim, porque a autora vai citando ao longo do tempo o medo que as pessoas tinham do livro. A escrita vai destruir a memória, o livro vai fazer a gente não saber mais apreciar a oralidade. Então, a gente sempre tem o medo, né, das inovações. E até livros proibidos, né? Então, tem coisas que ninguém, não é todo mundo que pode ler. O livro já despertou muita coisa, né? Sim. E aí tem essa coisa, né, de que antigamente eles eram muito custosos, muito caros, os materiais para fazer eram muito caros. Quando se chega num determinado material, você tem que matar um rebanho inteiro para conseguir fazer um livro. Então, era de muito difícil acesso. E eu acho que hoje em dia eu tenho muito essa dúvida, assim, do que é o grande obstáculo para que os livros se popularizem mais. Será que é o preço? Será que é o incentivo? Será que é o acesso?
Será que precisaria de mais lugares de compartilhamento, né? De bibliotecas públicas. A biblioteca do Parque Vila Lobos, por exemplo, que é um lugar que eu adoro ir. Nossa, é linda a biblioteca. Nossa, é maravilhosa, né? Tem espaços para as pessoas se deitarem, assim. Então é muito convidativo. E até ontem, dessa polêmica, desculpa te interromper, mas o Felipe Neto, vou até entrar aqui para ver o post que ele fez no Twitter, que gerou bastante repercussão, porque ele escreve assim, ó. Tá na hora de falarmos sobre o preço de livro. Precisamos de uma população leitora, mas está cada dia mais difícil. Livrarias fechando, preços disparando. Como esperar que o povo leia desse jeito? 3 livros por R$170. Isso que ele estava comprando na Amazon, que é super barato. E aí depois ele fala... Recebi muita gente falando que a leitura digital é a solução para livros ficarem mais baratos. Aí ele responde, isso não é verdade. As livrarias e editoras estão metendo a faca nos livros digitais, que para eles é quase de graça produzir. E aí isso trouxe muita discussão, muita gente criticando essa fala. Como quase de graça produzir? As pessoas também não sabem o que está por trás na produção de um livro, né? E inclusive eu estou publicando meu primeiro livro, tem muita gente que trabalha nesse livro, muita gente, assim, desde os editores, desde a pessoa que faz a capa, da diagramação, da revisão, é muito a gráfica. Então, não é só assim a pessoa... E o próprio autor que tem que receber alguma coisa, né? Então, lógico, tem um valor por trás do livro, de tanta gente que faz um trabalho incrível por trás. E tem mais uma coisa, eu não sei se concorda comigo, mas o brasileiro, ele é exigente em relação à edição. Tem edições mais em conta, muitas vezes, mas ele não quer. Ele quer aquela edição capa dura. Você vê nos Estados Unidos, aquelas edições paperback, só que eles folha a Bíblia, livros de mão, né? Vendem super, né? muito. Verdade. Aqui não, a gente é meio exigente, então também tem isso. Mas concordo que tem Eu acho que é uma junção de tudo obstáculo também, né? da questão do acesso ao livro para uma parcela muito grande da população que também existe, né? Sim. É verdade, não tinha pensado nisso das edições. Realmente aqui é mais difícil encontrar as edições de bolso, né? Uma versão simplificada, assim, mais baratinha, mais de banca, talvez. Porque a pessoa, os leitores brasileiros são exigentes. E quanto fora a do isso. Brasil é muito comum, né? Muito. Às vezes até a dificuldade é o contrário. É isso. Na França, por exemplo, todas têm aquela mesma capinha branca, sem nada na capa. E aquele papelzinho amareladinho mais fino, assim, Verdade, sei lá, meio né? Bíblia. É verdade. De fato, acho que não dá para deixar de fora dessa discussão toda a cadeia editorial que existe por trás de um livro para ele nascer. Então, não é o custo da impressão, né? Que aí você pensa, mas o digital não tem estoque, tá de graça. Tem todo um trabalho. Mas eu me pergunto, eu não sei nem dizer se esse teste já foi feito, né? Do controle do preço dos livros, o quanto de impacto real isso geraria, o quanto seria o estímulo que realmente falta. Acho que a gente precisa de uma formação de leitores mais inicial, lá com os jovens mesmo, para que seja um hábito que venha da vida, né? Tirar um pouco desses estigmas, como que você falou, que ler é coisa de gente sozinho, que é para você ficar quietinho na sua. Então, talvez esses alunos descobrindo esse encantamento, essa coisa de... que quando você descobre que você gosta de um mesmo livro que outra pessoa... Gente, vocês se descobrem numa panelinha, né? Assim, tem uma coisa de piada interna, de identificação. Você vê alguém lendo algum livro que você gostou, né? Na rua você fala assim... Já fica simpático a pessoa. Não, eu presto atenção. Se eu tô em algum lugar e tem pessoas lendo, eu fico meio tentando ver qual é a capa, pra ver o que aquela pessoa tá lendo. Tentando ficando adivinhar que estilo que ela deve gostar. Eu acho muito bacana mesmo. Eu acho que tem toda essa combinação de fatores, né? O preço do acesso... a remoção de alguma forma do estigma negativo, essa popularização. E aí eu acho que, por exemplo, iniciativas como essa, como esse podcast, como é o caso do seu Instagram, ajudam as pessoas a começarem a olhar de outro jeito, né? Ler uma coisinha aqui, uma resenha ali, isso vai despertando uma curiosidade. E às vezes é uma frase que ele publica, sei lá, que de algum trecho que você já fala, poxa, tenho vontade de ler e ver mais sobre né? isso. Gostei. E você descobre que também são muitas funções, né? Você pode não ser a pessoa da literatura, mas de repente você gosta muito de saber mais sobre a sua área. E seu negócio é ler livro técnico. Ou ler livro de autoajuda, que tem também o estigma, mas que em determinado momento da vida pode ser muito transformador para algumas pessoas. Eu sempre tento falar muito para as pessoas assim... Você pode ter os seus preferidos, mas também dê a chance, diversifique suas leituras. Eu acho que isso é muito importante, né? Carol,
já que o nome do podcast é Daria um Livro, a gente queria saber de você, se você tem alguma história para contar pra gente que daria um livro. Pode ser ao longo da sua carreira, da sua formação profissional, da sua vida pessoal, alguma história legal, assim, pra gente. É difícil, né, gente? Porque vem várias coisas, assim, na cabeça. Mas acho que talvez eu esteja muito influenciada pelo fato de estar lendo muita coisa sobre amor. Eu li o livro da Anna Sui, eu comecei recentemente o da Bell Hooks também. E eu acho que eu gostaria muito de ver um livro sobre essas histórias de relacionamento. Colocaria da minha vida, mas também de outras amigas. Talvez um livro de contos, assim. É uma coisa em que eu presto muita atenção. Uns anos atrás, eu cheguei a fazer um blog que chamava Contos de Desamor. E daí que eu reunia coisas de outras pessoas, não era eu escrevendo. Mas tinha assim, lembro de um conto muito curtinho da Marina Colasanti, que chama Prova de Amor, que basicamente ela vai descrevendo uma pessoa que fala, puxa, gostaria que você deixasse a barba crescer para me agradar e tal. E aí, no fim da história, ela deixa a barba crescer e a pessoa fala, ai, agora você não é mais a mesma e eu não gosto mais. E aí eu acho que eu tenho estado tão atenta a essas histórias, assim, tenho ouvido tanta coisa, vivi coisas também, que eu adoraria ver um livro, sabe, com reuniões de histórias, assim, dessas sutilezas de desamor, assim, que eu acho que pegam tanto, né? Eu adoraria ver isso. E eu gostei do título já, Contos de Desamor. Muito. Poderia, preciso ver se está disponível. Já põe no Já Google. vi agora. Gostei, ó, próximo projeto pra você. E agora a gente entra numa parte daqui do episódio que todo mundo adora, que é indicações de livros. Queria que você indicasse, assim, sei que é difícil a gente falar em melhores, favoritos, né, da vida, mas livros que você gosta muito, que marcaram sua vida, ou que você indica pra todo mundo. Acho que o primeiro livro que eu citaria é um livro que me faz fazer uma coisa que eu sou meio contra, que é ficar relendo muito. É gostoso reler, mas a gente olha pra lista de pendências, não é? E dói um pouco, você pensa, puxa, eu precisava fazer essa lista andar. Mas eu não consigo parar de reler o livro do Desassossego. Eu sempre volto, pego um pedacinho do Fernando Pessoa. Eu sou uma leitora bem lenta, mas que gosta de prestar atenção. Então eu pego pra ler e eu não avanço. Eu leio um pouquinho, assim, e eu fico ruminando aquilo. Então acho que é um livro muito bonito, que vale muito a pena, sempre indico. Tem outro livro que eu sei que não é o sucesso de bilheteria que talvez pudesse ser, mas, gente, eu sempre faço campanha pelo Machado de Assis. Eu acho que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma experiência de vida importante. Acho que é um monte de oportunidade de fazer descoberta, assim. Acho que quando você lê uma dedicatória que é pro verme que roeu a carne, você já desmorona um pouco, né? É genial, né? É genial, é inteiro genial, assim. E ler sem esse medo de ser um leitor ruim, né? De se sentir uma fraude. De não entender tudo. De achar que tem que entender todas as páginas ou lembrar de tudo. Não, mas ler pra fazer pequenas descobertas, assim. Pra ler uma frase e falar, nossa, como que o cara montou essa frase? Que frase bonita. Eu leio demorado porque eu fico relendo, assim. Então, eu acho que vale muito a pena. E eu recomendaria muito que as pessoas tentassem algum livro da Clarice Lispector, porque acho que é importante para o cenário brasileiro, acho que é um estilo que é fácil de ler, que certamente não vai agradar todo mundo, mas que faz você entrar num caminho de reflexões, assim, que é muito gostoso, né? Então, qualquer um. Recomendaria, assim, que as pessoas dessem uma chance, caso alguém não tenha lido. Só pra constar, eu comprei o livro do Desassossego por sua causa. Eu ainda não li, mas eu comprei, tá na minha pilha ali. Sou muito obcecada, tomara que você goste. E agora a gente partiu pro ping-pong literário. Então a ideia é a gente fazer uma pergunta rápida e você manda uma resposta rápida pra gente. Certo. Então, uma inspiração da história pra você. Da história? Pode ser um personagem. Olga. Um livro que você gostaria de ter escrito. Gente, o livro do Desassossego. Eu ficaria muito orgulhosa. Uma grande inspiração na sua vida. Qualquer pessoa, assim? Sim. Nossa, que difícil selecionar alguém. Vou selecionar alguém atual, porque eu sou muito obcecada também. Mia Couto.
Você abandona uma leitura que não tá muito legal? Com todo prazer. Um bom filme ou série que você assistiu recentemente? Recentemente, deixa eu pensar. Nossa, gente, acho que eu tô ruim de série. Não assisti tão recentemente, mas eu tô com tanta vontade de assistir uma coisa na mesma toada que eu vou citar Anne with an E, que foi uma experiência gostosinha, assim. Acho que valeu muito a pena. Um destino inesquecível? Marrocos. Uma comida que você ama? Arroz e feijão. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? Eu gostaria de escrever como um homem idoso. Então, certamente um nome mais antigo aí. Seu gênero literário favorito? Romance. O que você tá lendo agora? Tô lendo Viagem ao Mundo em 80 Dias. Tô lendo A Coragem de Ser Imperfeito. E tô lendo... Eu avisei. A gente também lê mais de um. Pirguetagem literária. Total, gente, porque senão não funciona pra mim. Mas nem tô lendo tanta literatura. Eu tô lendo o primeiro livro da Gabriela Prioli, que eu não tinha lido ainda, Política. Ela para ama Todas. o livro do Desassossego também. Ela ama, né? Inclusive eu dei um presente pra ela esses dias que ela até postou. Depois eu vou te mostrar um quadro do igual eu tenho aquele quadro pintado na minha casa com vários quadros. Eu encomendei um que é só um do Desassossego com uma imagem do Fernando Pessoa. Num trecho maravilhoso. Ai, que lindo. E qual vai ser a sua próxima leitura? Eu quero que seja literária. Eu tenho feito um esforço de mesclar coisas mais contemporâneas. Então, por exemplo, eu li Tudo é Rio, aí depois eu fui ler O Velho e o Mar, nunca tinha lido Hemingway. Não sei ainda, mas... Então a gente pode te ajudar aqui. A gente dá sempre um presentinho de final de episódio. Vamos ver, abre aí. Talvez eu até já tenha dado pra alguém aqui esse, mas eu pensei bastante em você. Vamos ver. Curiosa. Esse barulhinho pega, gente. Não tem problema. Vamos comprar um poeta. Eu não tenho ainda. É muito bom. E assim, ele é um autor português maravilhoso. A ideia, já o título já é demais, vamos comprar um poeta. E realmente, é a ideia de, num mundo em que tudo é números, a poesia, a palavra fica esquecida. Então tem lojas para comprar poetas. E você vai, e assim, pra que serve é um mundo utilitarista, pra que serve um poeta? Não, gente, é genial esse livro. Eu amo, a escrita é maravilhosa e vem muito isso da importância da palavra no mundo em que a poesia fica fica esquecida, sabe? É lindo, lindo, lindo. Nossa, muito obrigada. Vou ler com o maior prazer. Sim. Então esse é o próximo da fila, gente. Oficializamos aqui. E você falou também que escreveria como um homem mais idoso, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é um narrador bem isso. Até meio rabugento, que é A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe. Ai, tá super na minha lista, mas eu não li ainda. Exato, pode colocar no topo, assim, que eu acho que você vai se identificar. Tenho essa vontade, acho que tanto o homem escreveu como mulher, e eu fico assim, gostaria de fazer o exercício contrário, sim. com pseudônimo, pra saber o que seria dito disso. Muito bom, Carol. Bom, chegamos ao final do nosso episódio. Muito obrigado por ter participado. Gente. O papo foi muito legal, de verdade. Foi muito uma delícia, gostoso. né? Dava pra ficar aqui um tempão. Foi uma delícia. Pra quem não conhece ainda, siga a Carol no Instagram, Português é Legal. Tá em outras redes também? Tô no YouTube, TikTok. Tô no TikTok, tô bastante no TikTok agora, é onde eu tô mais ativa, descobri lá que as coisas podem funcionar de um jeito muito interessante, mas é isso, principalmente Instagram e TikTok. Tá bom. Obrigado, pessoal, obrigado por terem nos acompanhado aqui até o final do episódio, mais uma semana juntos, e semana que vem tem episódio com um convidado também muito legal, não deixem de nos acompanhar toda terça-feira. E também um agradecimento especial para o pessoal da Iguatemi Daily, toda a equipe de produção Arara e edição Space House e assistência de Catarina Matavelli, que tornaram este episódio possível. Até semana que vem, toda terça-feira, um novo episódio do Daria um Livro. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.